Boa noite. Pois é, gente. Não sabemos o que rolou aqui. Apareceu só que a live tinha sido encerrada. Então a gente não sabe se foi o sistema, se foi alguma questão técnica de internet ou o quê. Mas a gente tá retomando, né? Tô esperando aqui o Will entrar pra gente dar essa retomada. Mas fazendo um breve preâmbulo, gente. Lembrando que essa aqui é a primeira live preparatória para a Solução Inspirare, que é uma vivência que vai acontecer em setembro, do dia 16 ao dia 30 de setembro. Uma vivência com foco, sim, em desintoxicação também. E a gente ainda vai ter várias lives, essa é a primeira de 9 lives. São 9 semanas para a gente estar aqui trocando. E a gente já tinha começado a falar aqui um montão sobre desintoxicação, né? Já tínhamos trazido vários pontos importantes. E aí ficou aqui um debate se a gente começava do zero. Então eu vou sugerir ao Will, né, o William, nutricionista que está aqui junto comigo, que a gente vai estar tocando juntos a solução Inspirare, que ele retome da parte do intestino, né, que foi de onde ele parou aquele momento. E depois dá pra gente dar uma pincelada no que foi falado anteriormente também. Deixa eu convidar ele aqui. Até agora, né? Ele ainda não entrou. Espero que sim. Gratidão aí pelo retorno, né, pra galera que caiu com a gente e tá retornando. Ué, eu tinha convidado, acho que agora você me mandou o convite. Vê se vai aí. Maravilha. Foi. Sobe um pouquinho só a sua câmera. Ah, você já consegue se ver, né? Eu acho que não dá. Gratidão, Lu, falando aqui, ó. E Lu. Gratidão a todo mundo presente. Bom, vamos lá. O Will vai voltar com a fala dele. Então, a gente estava aqui justamente tecendo uma fala sobre os órgãos de excreção, né? E ele estava em pleno vapor falando sobre o intestino. Então, a gente vai dar uma retomada, ele vai falar sobre o intestino de novo, e depois a gente pode dar um preâmbulo aí do que foi falado anteriormente. Vai lá. Bom, basicamente, eu estava contando aqui sobre a participação do intestino no processo de detoxificação. Então, o intestino é um órgão também importante no processo de detoxificação, né, por vários motivos, mas basicamente ele faz a barreira, né, para que o conteúdo daquilo que um momento foi o alimento, né, e depois se tornou o bolo fecal. A gente não quer que esse bolo fecal adentre novamente a nossa circulação. Novamente não, mas enfim, a gente só quer que os nutrientes passem para a nossa circulação e não que o conteúdo processado pela microbiota, a gente não quer que esse conteúdo, os metabólitos que devem ser excretados, retornem para a corrente sanguínea. Ou que fragmentos de bactérias adentrem a nossa corrente sanguínea. Então, o intestino ele faz a barreira, né? Ou seja, é um tubo, né? O tubo digestório começa na boca, termina lá no ânus e na fase final nós temos o intestino delgado, o intestino grosso. Principalmente ali no intestino grosso, esse bolo alimentar ele já chegou numa fase em que nós precisamos eliminar, né? Até mesmo se esse bolo fecal fica muito tempo parado ali, o que a gente chama de constipação, gera desequilíbrio na microbiota e gera o risco de intoxicação através do intestino, né? Então, eu estava dizendo que muitas doenças autoimunes começam por uma intoxicação que começa ali no intestino, né? Então, ali no intestino pode ocorrer uma fragilidade das junções apertadas entre as células intestinais que fazem essa barreira intestinal, né? Então você tem a barreira intestinal formada por células justapostas uma do lado da outra e dependendo do que acontece nesse intestino, do que essa pessoa come, ela pode gerar uma fragilidade dessas barreiras e essa barreira intestinal, ela abre um vão e através desse vão, o conteúdo do bolo fecal pode passar para a corrente sanguínea, ou fragmentos de bactérias, ou outros elementos como macromoléculas, né, pedaços de proteína mal digerida. Né? Então, a pessoa que não mastiga bem o alimento, engole aquele pedaço de alimento, pode chegar no intestino ali uma proteína mal digerida
E se esse intestino tiver uma permeabilidade exacerbada, né? Ou seja, uma fragilidade das junções apertadas às células, e esse conteúdo passa para dentro dessa corrente sanguínea, isso gera uma reação do sistema imunológico que vai atacar aquele alimento, e isso pode gerar até mesmo uma intolerância justamente àquele alimento que a pessoa comeu. Né? Então, tem pessoas que têm alergia à beterraba, por exemplo. Talvez porque em algum momento ela comeu um pedaço de beterraba, não mastigou direito, esse pedaço de beterraba chegou lá embaixo no intestino e encontrou uma brecha na barreira intestinal, passou para dentro da corrente sanguínea e o sistema imunológico marcou aquilo como algo perigoso, algo que não deveria estar ali. Né? Então, basicamente, dessa forma acontece aí essa intoxicação pela barreira intestinal quando ela está hiperpermeável, né? O consumo exacerbado de glúten faz isso frequentemente, né? Comumente acontece essa hiperpermeabilidade pelo consumo de glúten, tá? Então, outro ponto que eu mencionei foi o fato de que a microbiota, as nossas bactérias, né? Elas também fazem o processo ali de metabolizar os alimentos que chegam ali, mas fato é que elas também podem desconjugar o estrogênio, aquele estrogênio que já foi utilizado e que deveria ser eliminado, o excesso através das fezes. A microbiota pode desconjugar esse estrogênio, né? Soltar ele daquela molécula que levaria ele embora, e esse estrogênio, pela via porta hepática, volta para a circulação. E aí essa mulher, por exemplo, ela pode ter uma predominância estrogênica e vir a ter uma síndrome do ovário policístico ou uma endometriose, por exemplo. Então vejam como muitos problemas, inclusive uma esteatose hepática, pode começar lá no intestino, tá? Então parece que não, mas o intestino sim, ele tem uma função muito importante nesse processo de detoxificação, de eliminação de toxinas. E quando ele está fragilizado, seja pela falta de nutrientes que fortalecem essa barreira, ou seja, pelo consumo, pela exposição de elementos que não deveriam estar ali, causando fragilidade nessa barreira, como o trigo, né, e essa proteína do trigo e a proteína do leite também, tá? Principalmente do leite A1, a beta-caseomorfina 7. Então, a exposição a esses elementos gera fragilidade da barreira intestinal, essa barreira se rompe e essas moléculas passam para a corrente sanguínea, tá? Então, basicamente, o cuidado com o intestino é crucial, porque ele também, assim como o fígado, vai refletir em todo o organismo humano. Tá? Então, tudo que acontece no intestino reflete no corpo inteiro. Eu havia dito que Alzheimer, Parkinson, diabetes, hipotireoidismo, esteatose hepática, enfim, até depressão, né? Isso a gente vai falar numa próxima live, mas diversos problemas começam no intestino. Né? E é o nosso maior propósito na vivência Inspirare, por exemplo, é dar condição de saúde para esse intestino, é equilibrar a microbiota, né, e reparar essa barreira intestinal para que seja uma barreira forte e saudável, justaposta ali, para que não haja uma brecha para esses elementos tóxicos passarem. Então, essa é a maior propósito da Inspirare, da vivência Inspirare de limpeza intestinal, é fortalecer essa barreira intestinal e promover saúde a partir do intestino também, tá? Eli, você quer complementar um pouquinho? Agregar só algumas coisas, nem é necessariamente complementar de conhecimento, né? Acho que foi bem profundo o que você já trouxe. Mas para quem está aqui um pouco curioso, né, ainda não entendeu muito bem do que a gente está falando, Inspirare, o que é isso, né? Antigamente chamada Vivência Inspirare, agora já com o nome A Solução Inspirare. A gente está renovando o nosso material, renovando justamente os conteúdos que a gente traz, né? Tanto na vivência quanto aqui nos nossos Instagrams, para quem está observando. E aí, na vivência, gente, muitas pessoas pensam, então é só ficar de sucos e alimentação crua? Não, é muito mais profundo do que isso. Inclusive, daqui para frente, a gente está com a intenção e o foco de ser uma vivência com poucas vagas. São 15 vagas, tá? Com a intenção justamente da gente poder entrar
em trabalhos mais individualizados, compreender um pouco mais o caso de cada um. Tem até uma anamnese individualizada para cada pessoa, para compreender onde que essa pessoa está naquele momento e como que essa limpeza, né, que é a limpeza da solução Inspirare, pode auxiliar essa pessoa. E aí, como o Will já trouxe super bem, né? O intestino pode ser sim a porta de entrada de problemas, no sentido em que, se ele está desequilibrado, se a microbiota está desequilibrada, ou se a função intestinal está desequilibrada, ou se há uma baixa motilidade intestinal por algum motivo, série de fatores aí relacionados ao intestino, vai ter sim, vai respingar, né, em toda a nossa saúde. E aí, quando a gente fala de saúde plena, não dá pra gente descartar conversar sobre o intestino. O intestino talvez seria justamente o órgão de excreção que a gente deveria começar sempre a falar sobre ele e sempre começar por ele quando a gente está pensando numa desintoxicação. Sempre olhar primeiro para ele, né? E aí, uma fala que eu trouxe na outra, antes de cair, a gente voltar aqui agora, é esse lembrete de que, em geral, a gente tem a tendência de acreditar que a desintoxicação ela só acontece quando a gente está em processos focados em desintoxicar, jejuando, ou com sucos, ou com uma alimentação 100% crua ou vegana. E não é bem por aí, gente. O nosso corpo, ele justamente tem essa função incutida nele. É como se a gente fosse uma máquina de autolimpar, né? Então a gente está sempre buscando jogar para fora tanto os metabólitos, né? Como também os outros, todos os outros toxinas que vão entrando no nosso organismo de fora para dentro, né? Então a gente tem que entender que o nosso organismo ele tem vários mecanismos naturais dele e que vão funcionar bem se a gente permite e se a gente não sobrecarrega. A gente tem que pensar, inclusive, por exemplo, eu vou dar um exemplo que pra gente está sendo atual, que a gente está com um problema no carro, e o carro tá todo cagado, todo cacarecado, e a gente sabe que isso tem muito a ver com a manutenção dele. O carro não necessariamente é nosso, a gente está usando emprestado, né? Mas, enfim, tem a ver com a manutenção desse carro. Então, um carro que tem uma boa manutenção, faz check-up todo ano, olha se está funcionando legal, troca o óleo, boa gasolina, entra um bom combustível, e aí fazendo essa alusão, metáfora com que a gente se alimenta. E a gente tem que lembrar que a alimentação não é só mastigar, engolir ou tomar, engolir. Pele, que é o próximo órgão aí que eu vou trazer de novo um lembrete mais geral, também é uma maneira de a gente colocar para dentro, sejam toxinas ou sejam informações boas, né? Saibam que a gente sim absorve água pela pele, né? Da mesma maneira que se a gente passa um creme desses, não vou falar marcas, mas desses processados da vida, a gente está absorvendo ali, infelizmente, possivelmente petrolatos, metais pesados, uma série de itens tóxicos para o nosso organismo. Então a pele, ela sim, ela serve como uma barreira, né? Do externo para o interno. Ela auxilia a gente manter os órgãos no lugar que eles deveriam estar, que eles deveriam estar, os músculos e por aí vai. Então ela é uma super barreira. Porém, ela também, tem que lembrar, ela não é uma barreira em que a gente simplesmente não entra informação, só segura lá dentro. Não, ela também está eliminando, né? Então, se a gente permite um bom funcionamento da pele como órgão excretor, é por meio de tomar sol, é por meio de suar, é por meio de exercícios, é por meio de algumas técnicas que, inclusive, a gente ensina na solução Inspirare para auxiliar no bom funcionamento da pele como órgão de excreção. A gente tem que lembrar que, inclusive, o próprio suar ativo, por meio dos exercícios físicos, auxilia a eliminar ainda mais toxinas. Apesar do que, sim, se a gente ficar lá estatelado na praia tomando sol e suando, a gente vai estar se desintoxicando também, assim como a própria sauna, né? Para quem faz o uso de sauna como talvez uma ferramenta para desintoxicação e para a saúde, a gente tem que lembrar que o melhor dele seria o exercício, suar por meio do exercício. Para eliminação de metais pesados, para eliminação de uma série também de outras toxinas. E lembrando que a própria microbiota da pele, os micro-organismos da pele, se tá bem equilibrada, vai também auxiliar nesse processo de desintoxicação, tá? E aí lembrando que a pele, ela também recebendo os raios de sol na quantidade ideal para cada pessoa. Lembrando que isso vai variar de acordo, inclusive, com o nosso tom de pele. Né? Então, certas pessoas vão precisar de mais ou menos sol. Então, a produção de vitamina D tem uma relação também com todos os nossos órgãos de excreção e com o funcionamento do nosso organismo como um todo.
Mas a pele não receber sol não é só para isso, tá, gente? A gente tem que lembrar que ao receber raios de sol na pele, no corpo inteiro e principalmente, pasmem, na zona do intestino, vai ter relação direta também com a nossa microbiota intestinal. Então, se a gente toma sol todos os dias, de preferência peladão, a gente está auxiliando também no bom funcionamento até intestinal e de todos os órgãos, né? E também das nossas mitocôndrias, que estão em praticamente todas as células, menos na nossa circulação, nos nossos, né, nas nossas hemácias, tá? Então a gente tem que lembrar que quando a gente pensa na pele, ela é um dos órgãos de contato com o externo, ela recebe muita informação, ela troca muita informação, tanto que existe a prática do grounding, né, de pisar no solo com os pés sem tênis, sem nada, descalço, na grama, na areia, nadar, isso tudo é uma maneira de também de aterrar, desse grounding, né, essa técnica. Então a pele sim vai fazer parte desses órgãos de excreção. Então, para dar sequência aí, vou passar para o Will, se ele quiser complementar. Vou ler aqui os comentários, que eu vi que subiram vários e eu não consegui ler enquanto vocês estavam falando. E aí, se ele quiser somar um pouquinho nessa questão da pele, fica à vontade. E aí a gente segue aqui falando um pouquinho mais. Ai, perdão. Ah, o áudio não. Gente, eu vou muito no automático. De tipo, de fechar o áudio, porque a gente se acostuma que a outra pessoa vai falar, né? Então, perdão. Volta lá, Will. Foi erro Então, meu. não, eu estava falando aqui o seguinte, né? Complementando aqui que os metais tóxicos eles ficam alojados nos tecidos. Então, a prática de exercício, o aumento da temperatura corporal e o processo de eliminar água pela pele, você acaba eliminando essas toxinas que pegam carona por esse suor e sai pela pele, né? Então, é muito interessante a prática de exercícios, assim como a sauna também, né? E outras práticas aí para eliminar metais pesados, né? Tá, eu vou entrar aqui agora, gente, num outro órgão que são os rins, né? Que são órgãos que filtram o nosso sangue, né? Por sinal, 180 litros de sangue por dia passam pelos nossos rins, né? E esse também é um órgão importantíssimo no processo de detoxificação, porque uma vez que o fígado fez ali aquele processo de preparar aquela toxina para que ela possa ser eliminada, o rim é quem vai eliminar de fato através da urina. Só que, se este rim está sofrendo por conta do excesso de sal, né, de sódio, se esse rim está sofrendo pela falta de vitaminas, principalmente B6, vitaminas do complexo B, né, se esse rim está sofrendo por conta de, até mesmo de estresse, né, de um desequilíbrio de hormônios, aldosterona, cortisol, né? Se esse rim está sobrecarregado pelo excesso ou pela falta de cálcio, por exemplo, o excesso de oxalato, né? Se por algum motivo este rim está fragilizado, essa detoxificação fica comprometida, tá? E como eu falei, o intestino ele faz eixo com todo o corpo, inclusive com o rim, tá? Então pode haver translocação de micro-organismos do intestino para o rim também, isso pode comprometer os rins. Enfim, os rins também são importante órgão de excreção, né? E obviamente que a hidratação é importantíssima, e quando eu digo hidratação, não necessariamente somente via água, beber água, consumo de água, não só isso, mas principalmente comer a sua água. E é por isso aí, já enfatizando um grande detalhe, que é a alimentação cruda e vegana, né? Uma alimentação crua, ela apoia esse processo de detoxificação. Por quê? Porque ela fornece uma grande quantidade de água, que não é uma água comum, é uma água estruturada, que tem a sua molécula perfeitamente estruturada na forma hexagonal, tá? Ou seja, tem 6 lados, né? Uma estrutura que ela gera uma zona que a gente chama de zona de exclusão. É uma parte dessa estrutura da água
que por onde essa água passa, ela começa a expulsar a toxina para fora do caminho dela, literalmente, e isso acaba carreando essas toxinas para fora do organismo. Então isso é muito interessante, como a água dos alimentos crus podem apoiar a detoxificação, principalmente através dos rins. Né? Óbvio que não só os rins, porque o alimento cru fornece uma quantidade de nutrientes muito maior, né, do que o alimento cozido e do que a água do alimento que foi cozido, porque ela perde a estrutura, ela perde a conformação. Então, o fato é que a água estruturada dos alimentos é um grande aliado para a detoxificação, principalmente a nível renal. Tá? Então, quer agregar alguma coisa aí referente aos rins? Eu adoro esse tema com relação à água, né? E também aos rins. Na verdade, tudo que a gente tá falando aqui a gente adora, gente. Eu não sei se dá pra notar, né? Mas com relação a essa questão da água, né? Que foi a pergunta da Marina, até falei pra ela que eu pensei na pergunta, escrevi aqui, né, nos comentários. Pensei na pergunta dela, né, que o Will já estava respondendo aqui, trazendo essa questão da água estruturada. É uma água coloidal, então é muito similar às nossas águas internas. É por isso que comer fruta, comer vegetais no seu estado in natura, crus, hidrata muito mais do que beber água mineral, tá, gente? É justamente por isso. Porque, inclusive, ao beber água mineral, claro que está hidratando, mas o nosso organismo precisa reestruturá-la. Então, é um processo um pouco mais longo e talvez dispendioso, ainda mais dependendo da qualidade de água, que hoje em dia, em geral, a qualidade de água é péssima, né? Que a gente encontra por aí, principalmente para quem mora em grande cidade, para quem consome água tratada. Então, enfim, todo cuidado, né? Tanto o Will quanto eu, a gente dá dicas com relação aos melhores filtros, né? Para quem tá afim de realmente tomar cuidado do que tá tomando com relação à ingesta de água. E não é para parar de beber água necessariamente, tá, gente? Não é bem por aí. Principalmente para quem come alimentos cozidos. É necessário o uso de água mineral, sim, para conseguir contrabalancear, né? A ingesta de alimentos cozidos. Então, não é porque talvez alguém consome bastante cru, mas ainda está consumindo cozidos, ou ainda está consumindo sal, ou enfim, até lembrando do uso da água como uma boa maneira de auxiliar ao bom funcionamento intestinal também. Tem pessoas que mesmo comendo alimentação crua, às vezes tem uma motilidade um pouco mais prejudicada. Então, consumir um pouco mais de água pode também auxiliar nesse equilíbrio. É claro que tem relação com mil outras possíveis faltas de certos nutrientes, relação de fragilidade de outros órgãos que a gente não vai entrar aqui hoje, mas o consumo de água também pode ser positivo, desde que uma água de boa qualidade, tá? Estruturada sempre é bem legal, mas também lembrando que a água mineral tem o seu porquê de ser. Bom, falando sobre os rins, que foi um ponto que eu me esqueci quando falei da pele e que eu trouxe na outra, né, e que depois a gente caiu. A gente tem que lembrar que, inclusive, a própria pele, assim como os rins, é também um órgão de excreção do sistema linfático. Então, os rins, que nem o Will trouxe, né, são uma maneira de a gente excretar o que o sistema linfático está captando ali para ser eliminado, mas a nossa pele também. Então, foi um ponto que eu me esqueci, que pela fala dele eu me lembrei que eu tinha me esquecido. E aí, para a gente falar sobre mais um órgão de excreção, que é um órgão incrível, são órgãos, na verdade, que são dois, né? Os nossos pulmões. Então, sim, pasmem, gente, órgãos de excreção, o pulmão. O pulmão não é só para você inspirar e foi, né? Entrou oxigênio, misturadinho com nitrogênio, né? Com todos os outros possíveis, o gás carbônico, que é super importante. Então, hoje em dia, a gente tem um grande foco em falar sobre pulmões, só pensar em respiração no sentido de sem respirar, a gente morre, entre aspas, mais rápido do que sem comer ou sem beber água. Isso a gente já sabe. Então, tem que lembrar isso também. O próprio ar que a gente inspira é uma maneira da gente estar se nutrindo. Tá? E sim, da mesma maneira que o sol é super importante, né? A gente está utilizando o sol também como uma forma de auxiliar a gente na desintoxicação e bom funcionamento, a boa respiração também vai ter relação. E aí, durante também a solução inspirada, a gente traz algumas práticas, mas o bom lembrete é a tendência atual é a grande maioria estar respirando em torno de 16 respirações por minuto. Então, inspira e solta, conta um, tá? A grande parte das pessoas hoje em dia está respirando em torno de 16 vezes por minuto. Isso põe a gente justamente num lado de hiperativação do nosso sistema simpático, que é o sistema de fuga. Tá? Que é o sistema que, inclusive, se a gente não sabe respirar bem, se a gente está sempre nesse
curtinho, a gente está ativando demais o simpático, possivelmente por meio dessa respiração acelerada e curtinha. A gente está, inclusive, alterando certas produções hormonais, aumentando, quem sabe, até o cortisol, e pode levar lá uma cascata de efeitos relacionados até o que o Will já trouxe. Tá? A gente tem que lembrar que cortisol elevado pode levar a uma série de outras questões hormonais que são bem complexas. E aí, se a gente for extrapolando as várias explicações sem entrar em detalhe, cortisol elevado pode sim levar à resistência insulínica. Pode levar a uma série de outras questões aí que vão ter relação com outros vários pontinhos que a gente já trouxe, tá? E aí, é claro, por meio de uma boa respiração compassada, lenta, e existem práticas que sugerem que a gente tente diminuir a nosso tempo de inspiração e de expiração, para quem sabe alcançar pelo menos 5 por minuto. Inspire e solta uma, inspire e solta duas, tá? Então, 5. 5 já é demonstrado como um número mágico, que é claro que se a gente conseguir fazer inspiração e expiração menos do que 5, melhor ainda. Só que a gente tem que lembrar que hoje em dia é muito difícil a gente estar o tempo inteiro consciente da respiração. Então é um super trabalho meio meditativo ativo para todo mundo aí, de começar a ter mais conexão com o ato de respirar. E também, o que é interessante da gente lembrar, os pulmões, eles têm uma relação muito grande também com a própria microbiota intestinal, tá? Qualidade de ar vai sim, possivelmente, afetar, já demonstrado por estudos, afetar a boa qualidade de uma microbiota intestinal. E óbvio que se a gente falar sobre a próprio ato da respiração, a gente consegue utilizar essa respiração, né, a forma de respirar consciente, correta, mais lenta, para melhorar também o funcionamento do nosso sistema como um todo, inclusive cardiovascular, tá bom? Então, não sei se o Will quer agregar alguma coisa, eu vou dar uma olhada nas minhas anotações e vou passar para ele um pouquinho. Não, acho que sobre a respiração é isso, mas tem coisas interessantes. Eu me lembrei agora de você falando sobre a respiração. Tem pessoas que são alérgicas a ácaros, né? E aí evita todo que é tipo de lugar que tem poeira, que tem isso, que tem aquilo, que possa ter ácaro, né? Cortinas, cobertor, travesseiro, a fronha e tal. Mas essa mesma pessoa se entope de ácaros através da alimentação. Então, gente, farinhas e todos os tipos de farináceos são grandes fontes de ácaros, tá? Então, se você tem alergia a ácaros, não basta você só ter cuidado com as suas roupas ou as roupas de cama ou a cortina de casa, o tapete, o carpete, mas farinhas, tá? Farinhas, de modo geral, são ricas em ácaros, né? E isso pode desencadear os mesmos sintomas que você teria respirando num ambiente cheio de ácaros, tá? Então, isso é algo assim para se refletir. Eu já falei muito sobre isso no meu Instagram quando eu falo sobre grãos, né? E assim, respondendo também uma questão, que acho que surgiu até uma pergunta aqui rapidamente. Gente, é muito mais sobre equilíbrio no consumo de determinados elementos, como sal, por exemplo. A colega perguntou, não posso comer sal? Pode comer sal, mas quanto sal você vai E comer? qual a qualidade de sal? Entende? Então, é muito mais sobre a qualidade e a quantidade, a frequência com que você expõe o teu organismo a determinados elementos do que pode ou não pode. Isso vai depender também se você é intolerante a algum elemento. Aí sim, na intolerância, você não pode. Né? O sensível ao trigo, ao glúten, ele pode ter uma exposição leve, baixa e esporádica. Né? Agora, o intolerante ao glúten, ele não pode ter exposição nenhuma. Tá? Então, eu tenho que ter uma dieta 100% crudívora, seria o melhor dos mundos, mas você não tem que ter uma dieta 100% crudívora. Mas, se você conseguir ter uma dieta que te forneça 60%, 70% de alimentos crus a cada refeição, pô, tu já está fora da curva, tu já está assim, diferente de meio mundo. Né? Então, é importante a gente pensar de uma forma saudável e levar as coisas por um caminho saudável, né, de equilíbrio, um caminho do meio, né, e não ir para extremos,
né? E eu estou falando aqui de uma posição de um ser que já esteve em extremos, né? Então já vivi o Os dois. extremo, a Eli também, mas é aquilo, a gente está sempre sendo chamado pelo caminho do meio. E hoje vivemos muito bem esse caminho do meio e tendo o nosso corpo como laboratório, fazendo muitas experiências, muitos testes e sendo fiel aos resultados, nós percebemos hoje que é possível viver um caminho do meio, uma coisa entre os prazeres da vida, da alimentação, o conforto, inclusive emocional, né? E a saúde, tá? Porque ter saúde mental é tão importante quanto ter saúde física, né? Então, se a sua alimentação não te proporciona saúde mental, isso é um problema, tá? Isso é um sério problema. Então, E tem que haver esse equilíbrio aí, né? esse ponto de saúde mental, gente, a gente vai tecer um pouquinho mais na próxima live da semana que vem, Exatamente. tá? Mas até em cima disso, né, que você trouxe, né, Will, bem legal. Caminho do meio, gente, cada pessoa tem um, tá? Então não existe um caminho do meio único. Então não dá pra gente justamente avaliar cada um. Agora, trazendo do que você me comentou, Marina, bem legal, que você falou, a sua pergunta, né, resumindo, para deixar aqui gravada. Por que vocês não aconselham o uso do sal? Eu tenho pressão baixa e todo mundo fala que eu preciso comer sal. Vou só corrigir um pouco dessa, talvez dessa informação errada que a gente acaba recebendo. O sal, gente, ele é um hiperestimulante das adrenais. Quem tem pressão baixa costuma ter adrenais fragilizadas. As adrenais fragilizadas, elas tornam a nossa energia um pouco mais para baixo, talvez um pouco mais fadigado, né? E uma série de outras possíveis questões que vão estar relacionadas aí, tá? E aí, o uso do sal como estimulante, eu gosto de fazer essa alusão de é como se fosse você dar um Red Bull para uma pessoa cansada. Uma pessoa que não está dormindo bem, né? E por aí vai. Então, claro, o sal você pode fazer uso, é isso que a gente trouxe, né? Que o Will trouxe muito bem e que a gente estava comentando de qualidade de sal, quando que usa, isso tudo precisa ser avaliado. Se é pelo paladar, isso tudo precisa ser avaliado. Agora, se é pelo uso médico para você ter mais energia, não é aí por aí. Né? O raciocínio é outro, é entender por que a sua adrenal está fragilizada, o que está levando essa fragilidade adrenal, como que você corrige isso, porque o sal não corrige, na verdade o sal piora. No longo prazo, você está sempre se estimulando, leva a um burnout ainda maior nessas adrenais, tá? Então, ao invés de você pensar o raciocínio de tipo, não posso sal, pode, mas é o cuidado, é a quantidade, né? Lembrando que, inclusive, melhor dos mundos até pode ser por um período você ficar sem e buscar consumir sais orgânicos por meio das folhas, etc., né? E outros possíveis fontes de sais minerais que estão aí na nossa grande natureza maravilhosa. Mas também entender quais são os passos que você precisa fazer ou tecer para corrigir essa fragilidade adrenal, tá, Flor? Inclusive, pessoas que têm muito desejo de sal, de sabor salgado o tempo inteiro, pode ter uma relação aí com essa fragilidade adrenal, tá bom? Então vale dar uma olhada. O grande lance é entender a raiz do problema, porque o sal ele vai só jogar um pano por cima ali, você vai se sentir melhor. Mas qual é a raiz do problema? Por que a pressão é baixa? É um problema hormonal? Tá? Desequilíbrio de pituitária, um desequilíbrio de, enfim, aldosterona, são hormônios que controlam essas funções renais e influenciam essas funções de pressão, tá? Então, a raiz do problema ela pode estar aí, por aí, tá? Uhum. Então, investigar esses pontos aí. Eli, eu acho que a gente já entra para as perguntas aqui, como que tá? Bom, a gente não chegou a falar. Não, a gente falou Não, tudo, né? falamos do É que o fígado, fígado falamos ficou um pouco dos de fora rins. dessa vez, né? A gente caiu depois dele ter Tá. falado sobre o fígado. Eu não É, sei se vale você tecer um pouco, mas eu queria só dar um passo atrás antes de perder a oportunidade, porque eu olhei a minha, que nem eu falei, vou passar para o Will para ver se ele quer complementar. E aí a gente deu essa volta. Então, voltando para falar rapidamente sobre respiração, que é o último ponto que eu queria trazer aqui, e que talvez assim a gente tenha um grande foco em para quem está aqui precisando, gente, quem tem excesso de peso ou conhece alguém que tem excesso de peso, né? A gente tem um grande foco, às vezes, em para queimar gordura é muito exercício, é comer pouco e por aí vai, né? E a gente esquece que a maior parte da eliminação desses subprodutos aí da queima é pela respiração, tá? Então, água e gás carbônico são subprodutos da oxidação
dessa gordura, desses excessos. E justamente quando a gente pensa numa boa respiração, vai também ter super relação com perda de peso. Saibam que, inclusive, a gente perde mais peso, elimina mais peso durante o sono por conta do nosso padrão de respiração mais tranquilo também durante a noite, tá? Então, dormir mais, inclusive, vai ter uma grande relação aí com essa saúde pulmonar e também com essa eliminação de peso. Então, só queria trazer esse ponto aí que ficou para trás um pouquinho. E aí, claro, a gente aprofunda em mais questões, até explicação, quem sabe, né, sobre respiração celular e etc. Isso fica para uma próxima, né, ciclo de Krebs e toda a relação que pode ter aí, a gente pode conversar sobre isso futuramente, que é para trazer essa importância da respiração eficiente, tá? Mas quer dar uma resumida na parte hepática, só para... A gente começou essa live praticamente, né, falando sobre o fígado, né, porque daria para dizer que o fígado seria assim o principal órgão no processo de detoxificação, porque é o fígado quem recebe a toxina, prepara essa toxina para que ela se torne algo numa condição passível de ser eliminada, né? Então, o fígado é quem prepara as toxinas para que outros órgãos, como os rins, possam eliminar, né? Então, uma toxina lipossolúvel, por exemplo, ela é transformada em algo hidrossolúvel que consegue sair pela urina, tá? Então, o fígado é um órgão extremamente importante no processo de detoxificação. E aí eu falei um pouco sobre os elementos que fazem sobrecarga hepática, né, que sobrecarregam esse fígado, como o excesso de gordura, medicamentos, aquele medicamento que o médico te deu e esqueceu de tirar, tá? Todo medicamento tem efeito colateral, gente, não tem jeito. Então, aquele medicamento que o médico te deu e nunca mais tirou, tu tem que chegar para ele e falar, meu amigo, eu realmente preciso de tomar isso aqui a vida inteira ou existe uma solução para eu me ver livre desse medicamento? Porque ele está sobrecarregando o rim. Gente, anti-inflamatório. Cara, é muito comum. Todo mundo tem um anti-inflamatório em casa. Isso é péssimo, tá? Gera sobrecarga hepática e renal também, tá? Gera um desequilíbrio enorme de fígado e de rim também. Então, o fígado, ele é um órgão que ele também precisa de um aporte nutricional eficiente para que ele possa fazer as suas funções de detoxificação, de preparar as toxinas para que sejam eliminadas, tá? Gente, câncer pode começar com um processo, com um fígado que não faz bem esse processo de preparar as toxinas para que elas sejam eliminadas, né? Então, o que pode acontecer? Às vezes, essa fase 1 está super estimulada por, sei lá, cafeína ou algum medicamento, enquanto a fase 2 está mais devagar porque não está recebendo nutrientes suficientes para fazer a função dela. Então, eu estou falando fase 1 e 2 porque fígado ele faz detoxificação dividido em uma e outra fase, né? Só que entre essas duas fases, você tem um momento muito importante que é um momento intermediário que ele fica estagnado quando essa fase 2 está prejudicada. Então, se a fase 1 está muito acelerada e sobrecarrega a fase 2, você tem uma sobra residual entre essas duas fases e é aqui que está a toxina mais perigosa que pode existir no seu organismo. É esse residual que fica entre a fase 1 e a fase 2. Né? Então, a gente tem que ter muita atenção com o medicamento, tá? Com suplementação, sem acompanhamento, sem um direcionamento, tá? Porque se sobra um resíduo ali no fígado e não é processado e aquilo escorrega dali, cai para a circulação de volta, câncer, tá? Então, basicamente é isso. O fígado ele transforma toxinas para que o intestino, para que os rins, para que outros órgãos consigam fazer a excreção. Mas os órgãos principais de detoxificação é fígado, rins e intestino. A pele e o pulmão são agregados que nos ajudam aí, somam nesse processo de detoxificação. Tá? Basicamente é isso aí, relembrando um pouquinho sobre o fígado. Eu já vou trazer um outro ponto aqui, mas só para pincelar nesse final, gratidão, é muito bom. Para lembrar para os adeptos da limpeza de fígado em plantão, né? Para quem faz vários, um atrás do outro, e mesmo uma vez no ano, gente, cuidado.
tá? A limpeza de fígado na forma como ela é divulgada, né, naquele formato do protocolo super conhecido do Moritz, não é indicada para a grande maioria. É, de certa forma, uma limpeza até violenta, se a gente parar para pensar. E é muito mais. Para não me alongar muito nisso, porque isso poderia ser uma live à parte, né? Mas, enfim, pra gente não se alongar muito nisso, cuidado, tá? Melhor limpeza hepática é justamente dar um passo atrás, rever os hábitos em geral, pensar em possíveis, quem sabe, não só suplementos em nível nutricional, mas ervas que vão calhar aí com esse momento específico de cada pessoa. Lembrando que não é todo mundo sair tomando boldo da torta e direito, até porque vai desequilibrar justamente fase um, fase 2. Não dá pra ficar aquela galera que toma boldo ad eterno, né? Também não dá. Tem ervas que é tipo, gente, é uma semana e olhe lá. Não é mais do que isso. Ou então, ou até voltando lá pro intestino, não é usar sene, não é usar, sabe, aquela coisa desequilibrada. Então, no geral, gente, desintoxicação, quando a gente pensa em querer acelerar alguma coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo, com as possíveis meias informações que a gente recebe, tá? Então, muito cuidado. E aí, claro que a nossa intenção aqui é trazer para vocês informação, ao mesmo tempo que é justamente convidá-los para a solução Inspirare, que é essa vivência que vai acontecer em setembro, que a gente está cada vez mais revisando o nosso material, buscando trazer cada vez mais informação mais completa, para não focar só na parte intestinal, só no fazer sucos e no eliminar. Até sobre uma pergunta, não lembro se foi da Lu, né, com relação ao enema, se é necessário fazer enema. Não, não é necessário fazer enema. Limpeza intestinal vai muito além do enema, apesar do que, em certos protocolos, em certos momentos, pode ser legal fazer um enema aqui e ali para agilizar alguma eliminação. Mas a gente tem que lembrar que o enema, inclusive, ele só pega a partezinha final ali do intestino. Então, de certa forma, ele também não é expressivo em limpeza intestinal. Uma boa limpeza intestinal é de cima para baixo, não é de baixo para cima, tá? Então, é justamente um processo de pensar na alimentação, possivelmente processos como esse de sucos coados frescos por um período. Não é para todo mundo também, então tem que justamente entender que, inclusive, tem pessoas que pode ser não indicado, dependendo do momento em que ela está, né? Mas é o mais, talvez, o mais universal é um processo assim, tá? E aí a intenção da vivência, né? Ou melhor, da solução Inspirare, lá vou eu falar vivência Inspirare, sendo que a gente mudou o nome, né, para a solução Inspirare. A intenção da solução Inspirare é trazer essas informações e é pegar na mão. Então, por isso que a gente tem justamente essas vagas mais limitadas, tá? Vamos abrir as vagas, as inscrições no final de agosto, mas até lá a gente está juntinho fazendo toda semana uma live para trocar. E agora a gente vai entrar para as perguntas, né? Quem tiver perguntas, quem quiser dar comentários, ouvir uma outra opinião, né? Fiquem super à vontade. Eu vi que subiu aqui, ó, uma pergunta da Marina, que a gente já tinha falado sobre o sal, né? Foi uma outra pergunta dela. Mas subiu aqui no balãozinho de perguntas, e inclusive quem quiser mandar perguntas pra gente facilita se for no balãozinho, tá? Que foi: como vocês aconselham a transição para o crude? E aí eu vou começar, eu vou passar pro Will depois. Mas eu acho que, inclusive, uma vivência como a solução Inspirare é um bom pontapé para uma transição, para uma alimentação crua, tá? Para quem está querendo um chacoalhão, uma limpeza mais profunda, e a partir daí até ajustar, né, o próprio paladar, conseguir renovar essas papilas gustativas e começar a ter mais prazer com uma alimentação crua, um processo de limpeza como esse da solução Inspirare é incrível. E é claro, né, para quem também fala, mas eu quero uma dica mais geral, como é que eu faço? Sugestão: primeiro olha o que você está consumindo que é mais viciante. Quase sempre farinhas, laticínios, produtos processados. Observa isso e busca eliminar, tá? Inicialmente isso facilita muito, porque a partir do momento em que a gente entra, se a gente quer partir de uma alimentação de tudo para uma alimentação crua, a gente vai precisar passar por um período de desintoxicação emocional e mental, a gente vai falar um pouco sobre isso na semana que vem, de certas coisas, mas também física, né? Então, às vezes, a gente tem esse período, né, que a gente precisa de justamente focar e entender, inclusive, o que está faltando, se tem algum nutriente que está faltando, o que poderia aportar mais, o que a gente está comendo de menos, o que a gente está comendo de mais. Enfim, então são uma série de fatores. Mas eu diria que, para começar, elimina o que não é a alimentação humana mesmo, que a gente sabe.
né, processados e laticínios, porque a gente entende que, claro, o leite para o ser humano é o da mãe, não é de outro animal, né? Em geral é isso. E é óbvio que para quem fala, ah, não, mas eu tô afim de comer de vez em quando. Ok, a gente entende, né? Mas se a gente tá com a intenção de transição para o cru, começa por aí. E começa a entender quais são os apegos emocionais também, né? Isso pode auxiliar muito. Quer complementar, Will? Ah, eu acho que eu poderia dar de dica referente a uma transição para uma alimentação crua é começar aumentando o aporte de alimentos crus, né? Então você não vai começar é, tirando, olha só a diferença entre começar tirando os cozidos e começar aumentando o aporte de alimentos crus. Porque automaticamente, aumentando a quantidade de alimento cru, você diminui a quantidade de alimento cozido, tá? E você ir nesse meio termo, você vai aumentando até você chegar num ponto ali, pô, 100% cru, eu vou fazer aqui dia sim, dia não. Pô, vou fazer 2 dias sim, 3 dias não. Enfim, você vai aumentando esse, esse processo de se manter de uma alimentação mais viva, né? Mas sempre buscando entender o que é bom para ti, tá? Porque a dieta ela não pode ser algo, não pode ser um fardo para ti, né? Ela tem que te fazer bem em todos os quesitos, né? Mas fato é que eu não acho que existe alguém que vai ter problemas em comer uma mínima quantidade de alimento cru. Então, pô, pelo menos 50% do teu prato ali pode ser cru, Deveria. tá? Deveria ser para todos, né? Então, o que eu acho é que uma refeições que são 100% cozidas, é complicado, é pesado, né, para o organismo. Você vai ver que é pesado quando você passar a ter uma alimentação majoritariamente crua, né? Mas, assim, é isso, é sempre nesse meio termo, assim, a alimentação crua, ela é incrível, ela é maravilhosa, mas ela tem que ser saudável para ti em todos os quesitos, tá? Se para ti é mais saudável ter 20% de alimento cozido no prato, meu, tá lindo, tá maravilhoso. Claro que, assim, você ter uma vivência de um período de alimentação 100% crua cara, é insubstituível. Assim, eu tive uma fase da minha vida em que eu vivi 3 anos 100% cru, estritamente dieta crua. Foi incrível, uma limpeza assim, ó, que eu não sei dizer para vocês, assim, uma coisa incrível para o meu organismo. Mas chegou um momento que já não dava para ficar ali aquela coisa 100% crua, por conta da minha experiência de vida nesse planeta, né? Então, tudo isso tem que ser considerado para que você tenha saúde em todos os âmbitos. O ser humano, ele é um conjunto de fatores, de questões, né? Muita coisa a se considerar. Não dá para ter só a dieta perfeita e todo o resto bagunçado, porque uma coisa vai influenciar na outra, né? Exato. Então, mas fato é que a vivência, né, a experiência da Inspirare é um pontapé sensacional, porque tu vai fazer assim uma limpeza muito bacana que vai te proporcionar ter um prazer, né? Tu vai estar no embalo, né? Tu vai estar ali no grupo com as pessoas trocando e cada um contando seus relatos e tal. Tu vai estar numa energia que quando terminar aquela vivência, você vai estar embalado. Então, para você seguir ali numa dieta majoritariamente crua, vai ficar muito mais fácil. Até para trazer exemplos, né? Já aconteceu de pessoas que vieram para Inspirares antigas, que entraram com zero intenção de ficar na alimentação crua e que depois seguiram e já estão talvez há mais de 3 ou 4 anos na alimentação crua desde então. Assim como pessoas que entraram com uma alimentação 100% crua, fizeram expirar e conheço duas que até hoje estão 100% de líquidos e já faz talvez uns 2 anos, né, que não voltaram para os sólidos. Ou melhor dizendo, que de vez em quando comem alguma fruta sólida, uma saladinha, mas 90% da ingestão é líquida. E aí é para dizer para vocês que cada um é um. Assim como tem pessoas que fazem a vivência de sucos, já são do cru e seguem no cru. Ou tem pessoas que fazem a vivência de sucos, comiam de tudo antes e voltaram a comer de tudo depois, mas talvez com uma consciência maior, com um equilíbrio maior. Então não é uma vivência que é focada em pessoas que querem só comer cru, tá? É uma vivência para todo mundo, com a intenção de justamente depurar. Claro que nem eu trouxe antes, né? Eu até mencionei.
não é para todo mundo, e agora eu tô falando para todo mundo, no sentido em que a gente tem que entender que os equilíbrios dos sucos específicos vão variar de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que talvez deveriam estar consumindo mais sucos de folhas, mais verdes, mais pepino, né? Mais sucos talvez hipocalóricos, por uma série de questões, possivelmente até, quem sabe, o Will pode adentrar nisso também se vocês quiserem, mas de um fígado um pouco mais sobrecarregado. E tem pessoas que não, que vão talvez se beneficiar muito mais de sucos mais de frutas, né? Ao longo do processo inteiro, né? Eu vou tentar aqui fazer. São várias perguntas que subiram, caraca. Eu vou tentar elencar uma ordem aqui das perguntas que façam sentido, tá? Para justamente ficar um pouquinho mais fácil. Vou puxar esse último ponto do cozido, porque subiu uma pergunta da Pri, que a gente trouxe do cozido, e depois daí a gente tece para outro lado. Que é o seguinte: por que o cozido é mais pesado se as fibras são abrandadas pelo cozimento? A gente tem que lembrar que quando a gente fala de uma alimentação cozida, eu vou falar um pouquinho, depois o Will soma, né? Justamente a gente está perdendo uma série de nutrientes aí, tá, gente? O cozimento, a gente perde complexo B em geral, a gente perde vitamina C, né? Então, a maior parte das vitaminas a gente acaba, infelizmente, perdendo com o cozimento. E aí, quando a gente pensa nisso, é o primeiro ponto para a gente entender que a nossa alimentação não deveria ser majoritariamente cozida. Ou pelo menos que nem o Will trouxe, né? Pelo menos 50-50. Dizem que o ideal dos mundos é pelo menos 60-70%, né? E aí, para quem quiser ficar no 100%, sentir que tá afim, que gosta, que é isso, ótimo, fica o super convite. Né? Então, a partir de 60-70% do prato cru, já é bem interessante. Lembrando que não é só quantidade. Qual a qualidade desse cozido que tá naquele prato também importa muito, né? Uma super salada enorme com um pedaço de pizza da pior qualidade, esse cozido aí não é o melhor cozido que poderia estar entrando nesse prato, possivelmente. Muito provavelmente, né? Então também tem essa questão. Fora isso, o cozido por si só, como a gente carameliza gorduras, a gente, né, acaba perdendo, desestruturando proteínas. Por isso que torna também a própria digestão um pouco mais dificultosa. Que, de certa forma, a gente está tendo todo um trabalho de digestão para não necessariamente conseguir assimilar tudo. Então, até acho que em torno de 50%, Will? 50% das proteínas a gente desnatura com o cozimento. Eu já não me lembro exatamente a proporção. Mas imaginem, se vocês querem, para quem tem uma necessidade, mulheres principalmente, né? E tem dificuldade de consumir um pouco mais, tem uma necessidade maior de proteína, por exemplo, ao estar consumindo só cozidos, mesmo que seja lentilha, grão de bico, enfim, alimentos de origem vegetal, a gente acaba perdendo metade, né, do que seria esse potencial nutritivo, falando só da proteína, aí no cozimento, né? Então também tem um pouco disso. Lembrando, inclusive, que também aí de mais simples, só pensar também na natureza. Somos o único animal que desestrutura seu alimento por meio do fogo, né? E é claro que isso tem uma relação emocional, tem uma relação com uma série de outras questões, até cultural, né? De contexto, de local onde a gente está. Somos possivelmente a única espécie que resolve viver em ambientes que seriam teoricamente inóspitos para nossa espécie, com climas que não são necessariamente o mais agradável para a gente, e a gente ainda tem a coragem, talvez, se assim puder dizer, de viver nesses lugares. E aí é claro que para pessoas que vivem em lugares mais inóspitos ou com um clima muito diferenciado dentro do que seria talvez essa zona equatorial, que é a zona mais para o ser humano mesmo, também vai ter uma necessidade maior de cozidos, talvez pelo frio. E até porque às vezes falta fruta, né? E fruta de boa qualidade nesses lugares. Então a gente acaba se adaptando, o ser humano se adapta muito, né? Enfim, quer complementar? Nesse sentido, do Ah, cozido? assim, são várias questões, né? Essa questão do cozido, porque além de da gente perder ali uma parte dos nutrientes, o alimento ele também gera um processo que a gente chama de leucocitose digestiva. Conforme o alimento teve a sua estrutura modificada, o corpo já não reconhece mais aquela estrutura e ele acaba atacando primeiro aquela estrutura e depois ele vai ver se ele tira alguma coisa de útil dali, né? Então, esse é um ponto que, para mim, assim, é o que mais ficou na minha mente e me fez ter uma dieta majoritariamente crua, né? Essa questão acho que a pergunta, a mesma pergunta da Pri aqui, Da uh, Ayurveda?
A Ayurveda recomenda alimentação 100% cozida, em especial para quem... Isso, já entrando nessa pergunta aqui, Deixa eu ler a pergunta, gente, porque vocês não vão saber. É um comentário do Davi, falando que a Ayurveda recomenda alimentação 100% cozida, em especial para quem tem o acne ou a digestão mais fragilizada. esse ponto, no meu modo de ver, tá? E de outras pessoas, porque eu ouvi isso, não me lembro de quem, mas ouvi de um profissional, e que fez muito sentido para mim. Gente, na Índia, o saneamento lá, a higiene é precária, super precária, tá? Então tem essa questão também. Esse é um grande motivo pelo qual eles cozinham tudo, tá? Para Mas quem já tem amigos ou já foi para a Índia, já deve ter passado por questões. Mas sim, tem também a questão de que você, quando cozinha um alimento, você muda a densidade desse alimento, né? E isso pode ser bom para determinados biotipos e ruim para outros biotipos. Então isso vai depender muito do biotipo. Quando você estuda o conteúdo do Dr. Gabriel Cousens, por exemplo, que é um grandíssimo no mundo do Ayurveda, do espiritual, enfim, ele é um cara que eu admiro assim absurdamente, um cara que no seu livro Nutrição Evolutiva descreve o seu processo de iluminação uh, com a ajuda ali do seu guia, do seu guru, enfim, que ele foi até a Índia, conheceu o seu guru, e, enfim, ele é um cara que ele conhece muito bem, é um médico que conhece muito bem o Ayurveda e a alimentação ayurvédica, e ele tem uma dieta 100% crua. E ele é vata. Para piorar ainda mais para bugar a mente de quem estuda o Ayurveda, ele é vata. Né? E o vata é o biotipo mais indicado para ter uma alimentação cozida, majoritariamente cozida. Eu sou vata e tenho uma dieta majoritariamente crua. Né? E vivi 3 anos 100% com uma dieta crua. Né? Claro que isso exige, e aí ó, um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que para se ter uma dieta 100% crua, isso vai te exigir muito estudo, tá? Ou acompanhamento de quem tem muita experiência, tá? Porque em 2025 tu ter uma dieta 100% crua, sem um acompanhamento, sem estudo, você vai fazer besteira. Você vai se machucar, você vai ter problema, tá? Tu vai ficar anêmica, vai ficar fraca. Então, muito cuidado, tá, gente? Alimentação 100% crua parece a coisa mais simples do mundo, é só pegar tudo cru e comer, mas não é bem assim. Estamos no ano de 2025 no planeta Terra, onde você não tem mais um solo como era há 40, 50 anos atrás. Você não tem a mesma quantidade de nutrientes nos alimentos como eram no passado. Então, isso é muito sério, tá? E eu vivi na pele essa questão de fragilidades, coisa e tal. Deixa eu só complementar até nisso que você trouxe. Já tem pesquisas demonstrando, laboratórios, falando pra gente que uma maçã de 1950, avaliada em 1950, não me lembro mais em qual país, e isso vai variar de país para país, é claro, equivale, algumas fontes falam 15 e outras 50 maçãs do tempo atual em nível nutricional. Então imaginem, quantas pessoas que são fruge, crude, que eu conheço, e eu já vivi isso, porque eu já acreditei nisso, que falam, é só comer cru que tá tudo certo. E não é bem por aí. A gente precisa realmente compreender o que a gente está consumindo. Porque se a gente olha para o tipo, pega lá aquele aplicativo que eu uso bastante, o cronômetro, para colocar todas as informações do que você comeu, todas as frutas, todos os vegetais do teu dia, e vai te dar lá o que você, na teoria, consumiu nutricionalmente falando. Qual é o solo? De onde está vindo? Esse solo realmente tem magnésio? Esse solo realmente tem manganês? Esse solo realmente vai prover aquela castanha de Pará de selênio? Porque já tem castanha de Pará hoje em dia vindo com uma quantidade diminuída de selênio, por exemplo. Né? Tô dando alguns exemplos aqui. Então a gente tem que entender que é por isso que é importante ter o acompanhamento, né? E aí justamente compreender onde é que essa pessoa tá. Porque às vezes a gente está consumindo, na teoria, quase tudo ali dentro do que deveria estar. Orgânico, majoritariamente orgânico, quase 100% cru, né? Enfim, por mais que às vezes consuma alguma coisa fora da caixinha, tá, sei lá, 95% do tempo dentro do ideal. Não necessariamente isso vai, que nem fala em inglês, né? Não vai cut.
Não é o suficiente mais, né? Então, muitas vezes não é o suficiente. A alimentação já não é mais o suficiente. Da mesma maneira que a gente tem que entender que, dormir bem, se exercitar bem, comer bem, não é o único tripé para a nossa saúde atual, né? E o que a gente já trouxe aqui hoje, exposição solar, né? Esse excesso aqui que nós todos estamos, luz ligada, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, tá tudo complicado no nosso mundo atual. Inclusive essa exposição excessiva, né, a eletricidade, radiação, isso tudo vai afetar também a nossa função saúde plena, né? Digamos assim. Um, Ah, Priscila, quando você limpa o intestino, automaticamente você desintoxica os rins, o fígado e todo o seu organismo, tá? Porque o intestino ele faz eixo com o corpo inteiro. E aí, gordura no fígado, né? Isso vai depender do grau em que tá? Se é uma esteatose hepática de grau 1, 2 ou 3, tá? E Silvana, minha amiga querida, a sua questão eu conheço bem, porque você é minha paciente, e também depende do grau, tá? Isso é algo grau da fibrose hepática, tá, gente? é, Só para quem for ouvir depois não tá entendendo do que a Silvana a falou. pergunta da Silvana é se fibrose hepática ela pode fazer a Aspirare, se a Aspirare vai ajudar ela, né? Então, isso também depende muito. Eu diria que provavelmente não, tá? Por quê? Porque no processo da Aspirare, o organismo recebe uma quantidade de nutrientes enorme, tá? E quem metaboliza tudo isso é o fígado, tá? Então, o fígado ele não pode estar comprometido de um certo nível para frente, tá? Ele tem que estar ali bacana, em bom funcionamento, né? Porque a Aspirare ela vai melhorar o que já está bom referente ao fígado, tá? Ela pode turbinar o fígado, mas em casos de esteatose hepática de grau 2 e 3, fibrose hepática, a intervenção é um pouco diferente, tá? A gente quer deixar esse fígado mais tranquilo possível, o mais calmo possível, o menos sobrecarregado possível. E a gente vai entrar com outros compostos para recompor esse fígado, né? Para eliminar essa esteatose hepática, para eliminar essa fibrose hepática. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um carinho no fígado. A gente não vai pôr ele para trabalhar. E na Aspirare, entre aspas, a gente vai pôr ele para trabalhar um pouquinho, entendeu? A gente vai dar condição para ele trabalhar. Mas na esteatose hepática e na fibrose, a condição dele está prejudicada. Aí são outros processos, outros compostos Antes de ativos chegar lá. que vão ajudar esse fígado para depois, no futuro, você chegar numa Aspirare. Agora, deixa eu só falar uma outra coisinha. Gente, muito cuidado com plantas, tá? Fitoterápicos, porque o que são fitoterápicos? É o veneno que a planta produz. E a gente pega esse veneninho na dose certa e utiliza como remédio, tá? Então, muito cuidado com fitoterápicos. Porque o fulano falou que o chá de não sei o que é bom. Aí você vai ver a pessoa tá tomando chá de boldo há 6 meses. 2 anos. E, gente, boldo é hepatotóxico. Ele pode travar o teu fígado. E se seu fígado parar, o seu corpo inteiro para. Tá? Então, cuidado, gente. Fitoterápico, plantas. Quem é que mexia com planta quando você não tinha aí o profissional da fitoterapia? Quem era a única pessoa que mexia com planta? Era a benzedeira. Você não ia se meter a besta de ir lá e pegar um fitoterápico que você nem conhece, não sabe como funciona e toma de qualquer jeito. Não. É só aquela senhorinha ou senhorzinho que tinha o conhecimento ali recebido por outras vias, né? E tinha aquele conhecimento e passava na dose certa pelo período certo. Então, gente, cuidado, porque fazer sobrecarga hepática com fitoterápicos é muito fácil e muito perigoso, tá bem? Então, basicamente, é isso. Já resumiu todas as próximas. 3 respostas aí, já foi 3 perguntas. Queria até só comentar em cima disso, né? Eu diria, e aí eu acredito, né? Não sei se o Will vai discordar de mim. Acho que não. Eu diria que esses são os únicos casos que são, talvez, de pé atrás para participar da Aspirare. De restante, gente, não importa se é hipotiroidismo, se é hipertiroidismo, se é diabetes tipo 1, tipo 2, não importa. Todos podem participar, tá? Inclusive pessoas com outras questões, né? Obesidade, que dirá. Já aconteceu de uma pessoa que participou de uma Aspirare há algum tempo atrás,
que ela sentiu de continuar, são 15 dias de vivência. Ela sentiu de continuar o que estava já vivenciando ali por mais 15, e em um mês ela perdeu 13 quilos. Né? Dando um exemplo de uma pessoa com sobrepeso. E, enfim, é só mais um exemplo, né, do quanto a gente pode trazer aí. Já tiveram lives de depoimento também, para quem tiver interesse depois dar uma corrida lá no nosso YouTube, né, que tá lá gravada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, e outra coisa que eu lembrei aqui da pergunta, né, da Pri. Porque a pergunta da Pri, que o Will respondeu, né, já respondeu e ele não tinha lido ainda a pergunta, foi se a Inspirare também desintoxica os rins e o fígado ou apenas o intestino. Lembrando que a Inspirare não faz nada. Quem faz é o corpo de vocês, tá? E o corpo de vocês ele vai ser auxiliado pelo processo de uma limpeza, seja com sucos, seja até, né, com a própria alimentação crua, porque tem dias de alimentação crua ao longo do processo da Inspirare. E para quem também tem interesse em jejuar, por exemplo, gente, jejum também tem uma relação aí com a desintoxicação bem interessante. Para pessoas com questões hepáticas, já que a gente tocou nisso, possivelmente para essa pessoa se preparar para um jejum é muito mais interessante em nível hepático do que um processo de sucos, né? Então, enfim, tem várias questões aí. Aquela pergunta que subiu lá atrás, né, do Davi. Como saber da qualidade do sal? Procedência, querido, e forma de extração, basicamente. Né? Então, a gente entende que, dependendo da procedência desse sal, tem uma qualidade X ou Y, e da forma como ele é processado. Sal muito branco, gente, desconfiem, tá? O ideal é que o sal seja mais acinzentado ou que tenha uma outra coloração. Muito branco, ele passa por um processo de alvejamento, fala isso? É alvejante, Eu não sei se fala alvejamento, mas enfim. Eles se utilizam alvejantes para tornar ele branco, tá? Então não é a cor natural do sal. Então, sal branco, desconfiem. E, obviamente, sal cisne, pelo amor de Deus, fujam. Sal iodado, fujam. Né? Então, essa questão da gente procurar o sal mais natural possível. No Brasil, falam sobre o sal do Mossoró. Sal marinho de Mossoró é um bom sal. O sal tem que ser úmido, tá? Isso. Quando ele é úmido, Tem mais magnésio. Ele tá rico em minerais ali. Eu, particularmente, Davi, gosto do sal de Mossoró. E tem uma marca que... Nossa, agora me fugiu o nome, mas se chama Al-Babi, eu acho. É um nome árabe, tá? Mas se você colocar AL, sal marinho, você vai encontrar essa marca. É uma das marcas que eu encontrei que tem o sal sem iodo, tá? Na minha página tem um link. Se você entrar naquele link, você vai achar um outro link que vai direto para uma lista de itens que eu utilizo e que eu indico para os meus pacientes. Que essa lista ela tá na Shopee. Então essa lista tá no link que tá na minha página, que vai para um outro link que você acessa esse link da Shopee. E lá tem uma abinha que tá escrito ali sal, temperos e dadadã. Ali eu coloquei sal marinho de Mossoró e inclusive essa opção de sal sem iodo. Gente, só um detalhe. Se você vai consumir sal sem iodo, pode ser interessante suplementar iodo, mas você vai procurar o seu profissional para ele ver qual é a dose de iodo que você vai usar. Pelo amor de Deus, não vá na farmácia amanhã e compre iodo e sal sem iodo, tá? Por favor, não faça essa besteira, isso é perigosíssimo. Lugol, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, vamos fazer do jeito certo. A gente estuda para além da faculdade para entender qual é a dose de iodo ideal e qual é a fonte desse iodo. Não vai ser Lugol, tá? A gente vai fazer uma formulação magistral ali que não vai ser Lugol. Mas, enfim, por que não o iodo do sal? Porque o iodo utilizado no sal é o iodato de potássio, quando deveria ser o iodeto de potássio. E o iodato, ele é, assim, relativamente tóxico, né? Uhum. Não é um iodo interessante. Então, eu prefiro utilizar o sal sem iodo e suplementar iodo, tá? Porque o iodo é importantíssimo para a nossa saúde, inclusive para detoxificação. Olha que interessante. O a iodo relação da tireoide. apoia totalmente ali o processo de detoxificação, tá bem? E aí, enfim, aproveitando só para lembrar que é isso, já que tá falando de minerais, né? Os minerais têm função, inclusive, nisso. Se a gente pensar em tem vários, e aí também entra essa questão de pessoas que talvez estejam insuficientes de certos minerais. Às vezes tá cheio de metal pesado e tá usando certos minerais para conseguir quelar esses metais pesados. E por isso tá faltando, talvez, de algum mineral específico, né? Enfim.
Então fica aí essa dica. Bom, gente, acho que a gente até já se alongou pra caramba. Vai ficar aqui até Se deixar, a gente 11 horas da fica. noite. Se deixar, a gente fica horas, né? Porque a gente gosta de falar sobre isso tudo. Mas fica o convite novamente. Essa é a primeira live preparatória para a Solução Inspirare em setembro. Vão ter mais lives. Semana que vem a gente tá junto de novo. E a gente repensou os horários aí, porque, convenhamos, ninguém merece estar ligado na internet com luz na cara a essa hora. Então, a partir da semana que vem, as lives serão ao meio-dia, tá? Essas lives preparatórias para Inspirare de setembro de 2025. E as inscrições, gente, vão começar no final de agosto, mas já tem lista de espera. Lembrando que, como são 15 vagas apenas, tem que correr mesmo, tá bom? E aí a gente justamente não sabe qual vai ser a data da próxima Inspirare Além da de setembro. Então, para quem tá muito afim, venham. E é justamente essa intenção de abrir para vocês essa oportunidade, né? E a gente espera poder estar com vocês de mãos dadas. São vários encontros ao vivo ao longo da Inspirare, conteúdos pré-gravados, 3 ou 4 e-books, eu já não me lembro mais quantos. Então tem bastante coisa aí envolvida. A gente agradece demais a presença de vocês aqui, a energia de vocês essa noite. E não sei se você quer agregar alguma coisa, Bill. Não, é isso, quero só agradecer a presença de todos e todas aqui. Pô, Leandro, Vitão, Marina, Davi. Pô, uma galera A legal essa live Betinha aqui, tá muito aqui, a massa. Pri. Muita gente Ó, a Lu, que bacana. participou da última Inspirare, tá Verdade, aqui. boa noite. Gente, que Gratidão. legal. Gratidão aí pela presença de vocês nessa live, incrível. Então, as próximas vai ser no momento ali que vocês sentarem para almoçar. Meio-dia, venham comer Meio-dia. frutinhas com a gente. Isso, vamos estar se nutrindo não só através do alimento, mas também aí nutrindo a mente de vocês de informações riquíssimas para que a gente possa viver, ter longevidade com qualidade, como eu gosto de dizer. Longevidade com qualidade. Porque só longevidade, Não porra, serve de nada, aí eu né? nem quero. É, minha avó faleceu com 102, gente, mas acamada. Tipo, não tô afim disso. Não, não. Gente, gratidão. Linda noite. Bom Beijo! descanso aí. Valeu. Bom descanso. Vai ficar salvo, a gente joga no YouTube amanhã também. Beijão, até semana que vem.